Um feliz 2022 para todos vocês. Essa é a Sandra. E este é o Moisés. Então, pessoal, compartilhe o nosso vídeo, curta lá, deixe o seu like e compartilhem, tá bom? Então vamos aproveitar agora esse momento aqui, né? Pessoal, até aqui nós temos, nos últimos vídeos, nós temos falado de todos os versículos que falam sobre o tempo da tribulação. E nós vimos que não são tribulações da vida, é um julgamento de Deus na terra, vem do céu, vem de Deus, sobre todos que habitam na terra, sobre todas as nações. E nós vimos que é catastrófico, que é uma coisa assim super pesada. Se você não está lembrando dos versículos, volta no nosso vídeo. E eles contrastam fortemente com 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18, onde Paulo está todo animado, falando para consolar uns aos outros e animar do nosso encontro glorioso com o Senhor. Então esse tempo de tribulação é uma coisa assim terrível. Nesse vídeo de hoje nós queremos olhar na Bíblia esse período da tribulação, de quanto tempo que é, como que ele começa, como que ele é dividido. E nós vamos lá para Mateus 24, onde Jesus está fazendo o seu discurso no Monte das Oliveiras, respondendo a uma pergunta dos discípulos de quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus, na sua resposta, no verso 8, diz assim, mas tudo isso aí são coisas do princípio das dores de parto. Então, todas essas coisas são o princípio das dores. Então, nós sabemos que dores de parto, quando elas começam, ainda que sejam as primeiras dores, elas não vão parar mais. Ela tem aquelas primeirinhas que é um sinalzinho, mas não para mais. 1 Tessalonicenses 5,3 diz assim, pois que quando disserem eles a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. E de modo nenhum escaparão. De modo nenhum eles escaparão. O que é bem diferente de 1 Tessalonicenses 4,15, que Paulo diz, e nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor. Paulo se inclui aí nesse nós. Quando ele fala da tribulação, quando eles disserem. Então, essas dores de parto, que representam, esse período da tribulação é considerado como dores de parto, a gente sabe que uma vez iniciado não tem volta, não tem como dar uma parada, iniciou as primeiras dores, depois vai se tornando intenso e frequente. É uma progressão que há nesse tempo de 7 anos. E esses 7 anos, ele é dividido em 2 partes, sendo que a última parte, que são os últimos 3 anos e meio, Jesus chamou de a grande tribulação. É quando o anticristo entra no templo em Jerusalém, que está em Israel, e profana o Santo dos Santos, E se proclama Deus, exige adoração e etc. Tá. Então, esse período da tribulação, ele é dividido em 3 anos e meio mais 3 anos e meio. E onde na Bíblia que a gente encontra versículos que afirmam isso? Vamos lá, Daniel 7,25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Quem? O anticristo. Então, o anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando fala santos aqui, vamos lembrar bem que Daniel está fazendo uma distinção entre santos, de Israel, com os gentios. Daniel 12,7 diz, e ouviu o homem vestido de linho que está por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E quando estiver acabado de despedaçar e de quebrar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas essas coisas. Quer dizer, é os últimos 3 anos e meio mesmo. Apocalipse 11:2 diz, mas deixa o átrio que está de fora do santuário e não o meças, porque aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Isso quer dizer 3 anos e meio. 42 meses são 3 anos e meio. Apocalipse 12:6. E a mulher fugiu para o deserto. Nós precisamos fazer um vídeo só para falar dessa passagem, quem é essa mulher. Mas a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. 1.260 dias são 42 meses são 3 anos e meio. Então,
Nesses versículos, em outros lugares, nós podemos achar essa divisão desse período em 3 anos e meio, 3 anos e meio. Bom, no período dessa tribulação, haverá um líder, que é o anticristo. E de alguma maneira, ele vai ter autoridade sobre todos os povos, línguas, tribos e nações. Há quem não concorde, mas a Bíblia diz claramente povos, línguas, tribos e nações, né? Bom, ele vai surgir no cenário mundial reafirmando um acordo com muitos, inclusive com Israel. Pode ser até que seja esse acordo, o acordo de Abraão, né? Então, quando ele faz isso, começa-se a contar os 7 anos, o período da tribulação. É ali que se dá o início do período da tribulação. As características desse líder, nós podemos fazer isso em outro vídeo, não nesse que não dá tempo. No final desses últimos 3 anos e meio aqui, é quando o anticristo entra lá na cidade de Jerusalém, dentro do templo, dentro do Santo dos Santos, e ele profana, se senta se dizendo Deus e exige adoração. E ali Israel quebra com ele o acordo, é claro. E ele começa a perseguir o povo santo, o povo de Israel. Tudo aqui em Israel, vocês estão percebendo? Todo o foco aqui é Israel, Israel. Então ele começa a perseguir o povo de Israel de uma maneira assim horrível e vai culminar essa perseguição em uma organização de várias nações, de todas as nações, vindo para o Oriente Médio para aniquilar Israel. E aí já é o final do período dos 7 anos. Então, nós vimos que existe um início, que é o princípio das dores, né? Da tribulação, é marcado quando o anticristo reafirma aquele acordo, e Jesus disse que isso era o início, né? Das dores de parto. E em Mateus 24:15, Jesus diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, aqui é essa hora que o anticristo entra no templo e faz a profanação. Jesus está falando sobre isso. Daniel 9:27. Jesus está afirmando isso. Mateus 24:21. Porque haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, nós temos aí um período de 7 anos, acho que nós temos aqui, dá para ver, ó, nós temos um período de 7 anos, depois nós vamos estudar mais aqui esse período de 7 anos, e ele está dividido em 3 anos e meio, princípio das dores ali, quando o anticristo reafirma o concerto com muitos, inclusive com Israel, 3 anos e meio, quando chega aqui no final desses 3 anos e meio, o anticristo entra no templo, profana o Santo dos Santos, quebra o acordo com Israel e começa a grande tribulação. Ok. Agora, de onde é que vem esse período de 7 anos? Vai ficar para o nosso próximo vídeo. Nós vamos esticar, destrinchar totalmente esse período. Até mais.